Presidente, quero colocar com alguma clareza preocupações que estou tendo com o Congresso Nacional e com o Senado da República. Sérias preocupações. Como agora, nesta pátria bem amada, admite-se que se terceirize quase tudo e entregue-se tudo, fico pensando até quando as atividades legislativas vão resistir sem que também, senador Ferraço, sejam terceirizadas. Vejam, frequentemente reclamamos das restrições às nossas atividades, de legisladores, formuladores, de criadores das leis. É o executivo que nos atropela, diminui e constrange com uma enxurrada inestancável de medidas provisórias. É o judiciário, sob o pretexto ou a verdade da nossa omissão, fazendo o papel do Congresso Nacional. São juízes de primeira instância e procuradores de segunda, transformando a livre interpretação em lei. É a hermenêutica livre, ao sabor das suas vontades, das suas vocações legislativas e da sua visão de mundo. São o mercado e as transnacionais do petróleo elaborando diretamente, sem intermediários, relatórios de medidas provisórias que depois são lidos pelos seus ventrílocos nas comissões e aprovadas no plenário. São as entidades patronais que, sem sequer o cuidado de remover o timbre de seus logotipos da papelada, fazem aprovar leis por elas elaboradas, ferrando os trabalhadores. São os lobistas que enxameiam as comissões e ousam até mesmo a circular por esse plenário sem inibições ou restrições. São as 6 famílias que dominam o mercado de opinião do país, influenciando diretamente mais de 90% dos brasileiros que consomem informações. São esses famílias ditando leis. Enfim, a nossa fraqueza, a nossa omissão ou cumplicidade tornam cada vez mais irrelevante o poder legislativo. Mas o pior é quando nós mesmos, através de assessorias que criamos, permitimos que tais assessorias nos desmoralizem, desautorizem, desrespeitem, não deem a mínima importância ao que se decide nesta casa, especialmente a opinião das minorias, que é a essência do processo democrático. Falo do Tribunal de Contas da União, do Conselho de Comunicação Social e a tal instituição fiscal independente recentemente criada. O TCU, de há muito que nos dá uma banana, pouco se lixando para o que esta casa pense. O episódio do impeachment da presidente Dilma foi exemplar. Tivemos na comissão que aceitou as argumentações dos golpistas contra a presidente. Tivemos neste plenário a participação do Tribunal de Contas. Nesta mesa presidencial, um funcionário do TCU agindo como advogado de acusação, tomando parte na tramóia, sem levar em consideração que o Tribunal de Contas da União não é um tribunal, não tem poderes para tal, que é apenas um órgão auxiliar de assessoramento do Congresso. Pior, senhores senadores, o TCU desacatou quase 1/3 dos senadores que se opunham ao impeachment. O que eles pensavam não fez parte do relatório aqui apresentado. Não. O rapazote que veio aqui com um claríssimo parti-pris, que deixou evidente em seus comentários na internet, ele veio aqui e ousou dar de dedo, ironizar, desrespeitar senadores e senadoras que se opusessem aos seus paupérrimos, ridículos, parcialíssimos argumentos. E como a maioria desta casa estava engajada na derrubada da presidente, pois a queda da presidente destravava as fontes de onde jorrariam leite e mel e algumas sinecuras, esta maioria deixou que o paspalhão desempenhasse impune o seu papel de pau-mandado.
faço um parêntese para uma confissão. Confesso que muitas vezes, rememorando a tramitação nesta casa e na casa ao lado do processo que levou à derrubada da presidente, relembrando os argumentos que aqui desfilaram, a proclamação dos votos, a intervenção do funcionário do TCU, o desempenho da Janaína, confesso que essa rememoração me faz corar de vergonha e de constrangimento. Mas, voltando aos nossos assessores, ao TCU, alguma vez os nossos assessores consultaram sobre qual fosse a nossa decisão? Outros órgãos de assessoramento desta casa, como o Conselho de Comunicação Social, existem. Acredito que muitos senadores jamais sabem da existência desse conselho, mas ele existe. E como o TCU não está nem aí para os seus patrocinadores, isto é, o Congresso Nacional. Por exemplo, uma das preocupações do Conselho é com as chamadas fake news. Só que o entendimento de notícias falsas do Conselho é particularíssimo, presidente. Particularíssimo. É o mesmo entendimento que tem as 6 famílias que monopolizam o mercado de opinião brasileiro. E não seria para menos, já que as 6 famílias têm uma representação privilegiada no Conselho do Senado Federal. Em nenhum momento vi nossos conselheiros de comunicação social fazendo reparos à cobertura que a mídia comercial dá aos acontecimentos nacionais. A parcialidade dessa cobertura, as omissões dessa cobertura. Afinal, omitir é uma informação propositadamente. Escondê-la também é uma forma de fake news. Não, o nosso Conselho não considera que a cobertura engravatada, cinicamente isenta da grande mídia comercial, produza fake news. Notícias falsas, devem pensar eles, como pensa o pessoal da Lava Jato. Notícia falsa é coisa da imprensa independente, dos blogs progressistas. É coisa de quem discorda do neoliberalismo, do jornalismo de mercado, dos economistas de mercado, das assessorias dos bancos. Notícias falsas são coisas do Nassif, do Paulo Henrique, do Rosário, do Ismael, do Eduardo Guimarães, do Miro, do Raimundo Pereira, do Emir Sader, do Fernando Brito, do Fernando Moraes, do Breno Altman, da Tereza Cruvinel, do Leonardo Atushi, do Ricardo Kotsko, do Marcelo Auer, do Mino Carta, do Sérgio Lírio, do Bob Fernandes, do Plínio de Arruda Sampaio e do Paulo Nogueira in memória. Enfim, de todos aqueles que destoam do pensamento único, daqueles que, como o Libertação, o Amanhã, o Movimento, o Pasquim, o Cojornal, o Lampião, a Opinião, os cadernos do Terceiro Mundo, tentaram furar o bloqueio da ditadura militar, assim como os jornalistas e os blogs citados tentam hoje furar o bloqueio dos donos do mercado de opinião. Em sua última reunião, o Conselho soltou uma nota indignada contra a agressão que jornalistas teriam sofrido durante a greve dos caminhoneiros. Até aí tudo bem. Assinamos também esse protesto contra a agressão aos jornalistas. No entanto, os nossos conselheiros não produziram uma vírgula de reparo, de crítica ao comportamento da grande mídia comercial no decorrer do movimento. As 6 irmãs que monopolizam o mercado de opinião no Brasil exageraram na parcialidade, na desinformação, na divulgação de meias-verdades, no espalhamento de factoides. Tomaram claramente um partido, o partido do mercado, do parente, das importadoras, das petrolíferas transnacionais. Não houve espaço para o contraditório na cobertura dos controladores do mercado de opinião. E isso, caríssimos conselheiros de comunicação dessa casa, isso não leva a notícias falsas? Isso não pode ser caracterizado como fake news? Além de parcial, mentirosa, partidária, a cobertura da greve dos caminhoneiros foi também negligente e preguiçosa. Vejam
o que se divulgou sobre o desabastecimento dos supermercados e do comércio em geral, presidente. Dia seguinte à greve, revelou-se que o pânico assolado pelas 6 famílias que fazem a contravenção no mercado de opiniões não procedia, era fake. Com tanta falta de alimentos e de mercadorias, como foi alardeado, o que aconteceu no dia seguinte foi o fim da greve. Foi então uma obra divina, um novo milagre, a multiplicação dos pães e peixes, porque não havia falta no mercado no dia seguinte da greve, apesar das notícias do dia anterior. A composição do Conselho de Comunicação Social muda de tempo em tempo. No entanto, o compromisso com os donos do mercado de opinião permanece. Pois não é que o Conselho, em sua composição anterior, posicionou-se contra o meu projeto de direito de resposta? Seus patrões, os conselheiros pouco se importam com mais essa tentativa de democratizar o acesso dos cidadãos aos meios de comunicação. Imaginem assim a opinião dos nossos conselheiros em relação às medidas antimonopólio há tempos adotadas pelos Estados Unidos e alguns países da Europa que proíbem a propriedade cruzada de meios de comunicação. Aqui, qualquer tentativa de quebra do monopólio é imediatamente classificada como atentado à liberdade de imprensa. Enfim, a liberdade de imprensa é, para o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, assim como é para as organizações Globo, a Folha, o Estadão, a Veja, a RBS, o Correio Brasiliense, o Estado de Minas, o Jornal do Comércio e outros monopólios regionais. Liberdade de imprensa é a liberdade irrestrita, radical, total, de manipular as informações, de conduzir e induzir a opinião pública, de controlar o mercado de opinião. O princípio básico do jornalismo, que é o de buscar a verdade dos fatos, não tem nada a ver com o jornalismo praticado pelos que dominam, assambarcam, monopolizam a comunicação social do nosso país. E atentado à liberdade de imprensa é qualquer coisa que se opõe ao monopólio. Sendo assim, para que precisamos de um Conselho de Comunicação Social se ele é reprodução escancarada do pensamento dos controladores do mercado de opinião? Por fim, cabe-me falar sobre outro órgão de assessoramento do Senado, presidente. Um órgão impressionante recentemente criado, que é a tal Instituição Fiscal Independente. Ela foi criada por resolução da mesa, com aprovação da Casa em 2016. Senador, para concluir, hein, senador? Para concluir. Presidente, então eu deixo para falar depois. Não tem ninguém no plenário. Não, eu estou me reclamando. Perfeitamente. Está encerrado o meu discurso por interferência da presidência da Casa. A Casa está vazia. 1, 2, 3, 4 senadores. Todos para falar. A ordem do dia já vai começar, então eles não vão falar. Ô, senador. Podia falar 2, 3, 4 horas. Senador. Mas como eu estou falando... Senador, o senhor tinha 5 minutos, já falou 13. Já falou 13. Eu lhe tinha perguntado antes de assumir a tribuna se teria a Vossa Excelência já tem 13 minutos. Você me desculpe, Excelência. Vossa Excelência... Para depois do grande expediente. Vossa Excelência, 2 minutos, 2 minutos. Conclui. Por fim, cabe-me falar, então, sobre outro órgão de assessoramento do Senado, que é a tal Instituição Fiscal Independente. Ela foi criada por resolução aprovada pela Casa para pesquisar, analisar, medir e prever os eventos fiscais e orçamentários relevantes, decorrentes principalmente das decisões públicas. A IFI é composta por 3 diretores, senadora Ana Amélia, e 5 assessores. Os diretores são todos comissionados e dos 5 assessores, apenas 2 são funcionários efetivos da Casa. Para que os senhores tenham uma ideia do que seja essa nossa mais nova assessoria, comunico às senhoras e os senhores que ela acabou de fazer um seminário e concluiu que o Brasil precisa de mais ajustes. Ajustes fiscais, que o garrote da emenda 95 não foi suficiente,
que esse novo ajuste precisa ser da ordem de 5% do PIB. Sim, senhoras e senhores senadores, ouviram direito. A nossa instituição fiscal independente recomenda que, para corrigir o grave déficit fiscal brasileiro, se faça um novo ajuste fiscal de 5% do PIB. Santo Deus! Como é possível tanta estultícia? Vejam só a que ponto leva o fundamentalismo de mercado, a idiotia fiscalista, a ideologia radical, criminosa, assassina do neoliberalismo. A que ponto esses fanáticos maníacos chegam? E olha que a rapaziada que propõe alinhar os brasileiros no paredão do desemprego, do arroxo salarial, da exclusão e da fome, essa rapaziada é muito bem remunerada pelo Senado da República. Remunerada por quem? Pelos mesmos brasileiros que querem tirar o que resta do couro, cortar a saúde, a educação, a moradia, a segurança e a civilização. Servem para nada, ou talvez sirvam para que se tome o rumo oposto, tanto na análise como nas propostas de soluções para os nossos problemas econômicos, fiscais e orçamentários. O Tribunal de Contas da União, o Conselho de Comunicação Social e a Instituição Fiscal Independente não entenderam ainda que o Senado reúne mulheres e homens de várias tendências, que esta casa é uma casa plural, que o nosso compromisso fundamental, básico, é com os brasileiros e não com os mercados. O desrespeito às senadoras e aos senadores que discordam das decisões e orientações do TCU, das orientações e decisões do Conselho de Comunicação Social, das orientações e decisões que eles estão tomando à revelia do conjunto do Senado, precisa cessar. Ou então, ocupar a tribuna para trazer esta denúncia. Tá bom. Nós estamos terceirizando funções. E a impressão que eu tenho, mesmo diante desse plenário absolutamente vazio, desprovido de senadores, é que o Senado está terceirizado e que os senadores não têm mais muito o que fazer por aqui. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, Vossa Excelência.